Boa noite. Todos bem-vindos. Obrigada, por mais uma vez estarem aqui. E, graças a Deus, conseguimos todos chegar aqui hoje. Quantos não tiveram, essa mesma bênção, essa mesma oportunidade de conseguir chegar até aqui ou de conseguir se locomover a qualquer lugar, Então, hoje, como a dona Neuza falou, nosso tema será o egoísmo destrói todas as formas de amor. Então, tem uma lenda antiga, de Narciso, que permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo, em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Queremos que as pessoas pensem e gostem do que nós acreditamos que seja o melhor. Quem nunca ouviu falar de Narciso, essa pessoa narcisista, Para quem não conhece aí um pouquinho da lenda, o Narciso ele era muito belo quando ele nasceu. E a um dos oráculos lá do templo lhe disse que o Narciso ele seria muito atraente, Então, ele teria uma vida bem longa, desde que ele não visse o seu rosto. Porque a partir do momento que ele visse o seu rosto, então isso o amaldiçoaria. E aí, por quê? Porque ele era muito arrogante, ele era muito orgulhoso. E aí várias pessoas, várias mulheres se encantavam com a beleza dele, porque ele era um homem muito atraente, muito bonito. Mas ele não dava a mínima para ninguém. E aí um dia ele foi à beira de um lago e ele viu o quê? Ele viu o reflexo dele no lago. O que aconteceu? Se apaixonou por ele mesmo. E aí ele não conseguia mais sair dali. Ficava se olhando, não saía para beber, não saía para comer. E o que aconteceu? Foi o que acabou com a vida dele, como o oráculo previu, E assim, se a gente fizer uma análise, nos dias de hoje, quantas pessoas que nós conhecemos que têm algumas, ou em maiores ou menores proporções, mas algumas dessas tendências narcisistas, de pensar só em si próprio. Ter amor próprio é bom, mas em excesso, não, Então, a pessoa, quando ela é narcisista, ela só se preocupa com a sua própria imagem. Não se preocupa se magoou alguém, não se preocupa se está fazendo mal para alguém, por puro egoísmo. Ela pensa somente em si mesmo, Não se preocupa se aquela pessoa que convive do seu lado, seja seu parceiro, sua parceira, se seja seus filhos, quem quer que seja, se está sofrendo. A pessoa não se preocupa se o outro está sentindo prazer em estar ao lado dela, seja em amizades. Será que a amizade está fazendo bem? Não importa. Se eu estou me sentindo bem nesse relacionamento, seja ele afetivo, de amizade, qualquer que seja esse relacionamento, está tudo bem. Agora, e o outro? O outro não importa? Então, por isso que algumas pessoas nós temos essa tendência de ou maiores ou menores proporções, mas nós temos aí essa tendência de ter um pouquinho aí desse narcisismo, Então, o egoísmo, ele não é viver a nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos, Se eu sou de determinada religião e eu quero convencer a outra pessoa que está do meu lado a seguir a mesma religião que eu, é certo? Não. Eu posso mostrar para ele que o lugar onde eu frequento me faz bem, que o lugar onde eu frequento é legal, Impor para o outro que ele faça o que eu quero não é legal, Por quê? Porque eu quero? Porque eu acho que é bom para mim, é bom para o outro? Nem sempre o que é legal para nós é legal para o outro. Por isso que existem diversas religiões, por isso que existem diversas cores, Por isso que nós temos muitas opções de tudo hoje. Por quê? Porque cada um tem um gosto. Agora, se todos os fabricantes de carro fizessem somente os gostos dele, nós teríamos 2, 3 opções. Se todos os cozinheiros cozinhassem somente de acordo com o gosto dele, a gente comeria sempre a mesma coisa. Seria bacana? Não, E por que a gente teima, às vezes, em querer que o outro faça de acordo com o que a gente gosta? Faça de acordo com o que a gente acha que é bom, com o que a gente acha que é certo, Então, Jesus, imagina se Jesus
né, quando viesse aqui, ele chegasse aqui, visse como era a humanidade, não entendia nada na época, né, mal sabia quanto era 2 mais 2, a matemática ainda, né, nem existia. De jeito quando Jesus estava aqui, era tudo muito precário, né, não tinha a fórmula de Bhaskara ainda, né, bom para eles, né, mas vamos deixar por aí. Então, muitas coisas não existiam. Olha como era difícil, né, só o básico. E Jesus, quanta inteligência. Se hoje nós estamos muito atrasados para ele, imagina na época. Agora, imagina se ele fosse egoísta, né, e falasse, eu vou falar para esse povo, explicar para eles que existem outros mundos, como é o amor, a caridade para um povo que só pensam neles mesmos, um povo que vai me crucificar, um povo que tem tanta maldade ainda, eu vou ensinar sobre o amor. Imaginem se ele fosse egoísta e falasse, ele olhava e falava, pai, me tira daqui, por favor, né, me salva, porque não dá, né? Então, é isso, às vezes a gente, quando nós temos o outro do nosso lado e percebemos que ele não sabe ainda o que nós queremos que ele saiba, ele não está adiantado da forma que nós julgamos que ele deveria ser, porque nós julgamos, né? Ele está no adiantamento dele, mas muitas vezes nós julgamos que ele deveria ser diferente. Então, se eu estou em um grau de evolução diferente do dele, eu preciso lembrar disso. Imagine se Jesus fizesse o mesmo com o nosso planeta, o que seria de nós, né? Então, cada um no seu grau de evolução, cada um da sua forma. Não vamos impor nada, porque vai ser pior, porque o outro não vai entender, porque essa é a minha maneira. Tem coisas que eu consigo enxergar que o outro não consegue. Assim como tem coisas que muitas outras pessoas conseguem entender e eu não consigo. Seria justo o outro me julgar por causa disso? Né? Não. Então, por que seria justo eu julgar o meu próximo pelo mesmo motivo? Né? O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, um instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Deus não iria produzir nada, não iria colocar um sentimento que fosse inútil, né, para nós. Porque imaginem se nós não tivéssemos um pouquinho, né, que fosse ali de orgulho dentro de nós, um pouquinho de egoísmo não digo, mas assim, aquele orgulho. As pessoas pisariam em cima de nós, fariam o que queriam, e eu ia lá e sempre baixaria a minha cabeça para tudo, sempre. Então, um pouquinho de orgulho eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter um pouquinho também de autoestima elevada. Tudo em pequena proporção. Ele não criou o mal, porque o mal é o quê? É a ausência do bem, né? O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é o que o torna mau e pernicioso. Então, todos os sentimentos, se nós tivermos raiva de vez em quando, é bom ter raiva? Não. Mas todos nós não sentimos raiva de vez em quando, um pouquinho? E, às vezes, quando a gente sente essa raiva, não é o que nos motiva a mudar alguma coisa, ir em frente, batalhar em busca dos nossos objetivos, por estar insatisfeito com algo, insatisfeito com o que está acontecendo? Se eu ficar reclamando, vai adiantar? Agora, quando me dá aquela raiva que me impulsiona a melhorar, me impulsiona a ir para frente, não é bom? Desde que seja em pequena proporção, desde que eu não exagere, porque tudo que é exagero é ruim, né? Então, há uma diferença, né, entre amor próprio e o egoísmo, né? Coloquei aqui amor próprio versus egoísmo. Que o amor próprio é o que fica na camada da alma. E o egoísmo é o que está lá na nossa camada do ego, né? Então, no amor próprio, é quando nós temos ser prioridade na própria vida. Quando eu dou prioridade para mim, né? Agora, o egoísmo é querer ser prioridade para o outro. Eu quero que o outro dê prioridade sempre para mim. Então, há uma diferença. Entendam a diferença da gente querer ter amor próprio, que não é errado, tá? E eu ser egoísta. Por isso que, quando eu exagero, eu me torno egoísta, né? Amor próprio é quando eu tenho um amor sem condições, né? Aquele amor incondicional, amor de mãe para filho, de filho para mãe,
né? Aquele amor que eu não peço nada em troca. E no egoísmo é a necessidade de ter atenção, posse, né? Para ser, para se sentir mais. Eu preciso falar que sou o dono da pessoa. Aí eu já me torno uma pessoa egoísta, porque aí eu não amo. Eu quero ter aquele sentimento de posse sobre o outro. E isso não é amor, né? Amor próprio é saber que é importante. Eu sei que eu sou importante. Ninguém precisa ficar me falando, né? E no egoísmo é querer ser mais importante que o outro, né? Essa é a diferença. No amor próprio é se comprometer com os seus sonhos e desejos. Eu estou me comprometendo com os meus sonhos, com os desejos que eu tenho. E quando eu sou egoísta, eu quero que se realizem os sonhos e desejos. É querer que se realizem os seus sonhos. Então, assim, o outro tem que realizar os meus sonhos. O outro tem que realizar meus desejos. Não sou eu, né? O outro tem que fazer isso para mim. Aceitar seus defeitos e cuidar deles com amor. Isso é amor próprio. Eu aceito que eu tenho defeitos, porque todos temos, né? Então, eu vou cuidar desses meus defeitos com amor. E no egoísmo, eu não sei aceitar seus defeitos para sentir melhor que o outro. Então, eu não aceito que eu tenho defeito, porque eu sou o melhor, né? Então, eu sempre me sinto melhor que o outro. Então, essas são as diferenças. Amor próprio é saber dizer não para o que se esbarra nos seus limites saudáveis. A partir daqui está começando a me fazer mal. Essa relação não está de acordo. Se eu for em tal lugar, eu vou ficar doente. Se eu fizer tal coisa, eu não vou ficar bem. Então, isso é saber me respeitar, é meu amor próprio. Agora, quando eu me torno egoísta, é quando é dizer não para o outro porque só sua vontade importa. Não, eu só estou falando não simplesmente por não, porque é a minha vontade. Simples assim. Entenderam a forma que nós nos tornamos pessoas egoístas? São essas diferenças. Amor próprio, a gente dizer não é saudável, é bom, né? Eu preciso, às vezes, dizer não. Quando eu estou no meu limite, quando isso vai me fazer mal, né? Quando não está sendo saudável para mim. Agora, quando eu digo não, somente por dizer, somente porque é a minha vontade, porque eu não quero ajudar o outro, aí eu já estou me tornando uma pessoa egoísta. Se levar em conta unicamente a vida planetária, ele vê apenas as desigualdades sociais do momento, que são as que o impressionam. Se, porém, deitar os olhos sobre o conjunto da vida do espírito, sobre o passado e o futuro, desde o ponto de partida até o de chegada, aquelas desigualdades somem e ele reconhece que Deus nenhuma vantagem concedeu a qualquer de seus filhos em prejuízo dos outros. Deus não nos criou para sermos diferentes uns dos outros, né? Então, ele deu parte igual para todos nós, né? A diferença é que, assim, alguns de nós, se todos nós, por exemplo, estivéssemos na mesma empresa com o mesmo trabalho, vocês concordam que alguns de nós renderíamos mais e outros menos? Que alguns de nós adoraríamos fazer aquele trabalho e outros odiariam? Por quê? Porque nós temos personalidades diferentes. Nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, né? Então, o que vai determinar onde eu vou chegar? É o quanto eu batalhei para isso. É o quanto eu me esforcei para chegar onde eu estou, né? E é por isso que eu tenho as vidas sucessivas. E, assim, tudo o que eu aprendo nessa vida, eu vou levar para onde quer que eu vá. Por isso que muitas vezes falam assim, puxa, mas eu tenho já mais de 50 anos, vou começar a estudar agora, vou fazer um curso agora. Mas esse aprendizado eu não vou perder. Por que tem crianças que nascem, né, já sabendo muita coisa, sabem mais do que muitos aí de 30, 40 anos? Porque eles já trouxeram esse conhecimento de algum lugar. Porque alguma vez elas deixaram de fazer outras coisas para adquirir esse conhecimento. Porque algumas vezes, com mais de 40, 50 anos, elas estavam estudando algo, aprendendo algo. Por isso que nunca é tarde para a gente aprender. Por isso que todo o conhecimento que a gente puder adquirir é válido para nós, não importa a idade, porque o conhecimento ele é valioso para todos nós. Quanto mais nós pudermos aprender, melhor para nós, porque mais adiantados nós ficaremos, né? Porque se a gente acreditar que acabou aqui, aí sim,
puxa vida, já estou com 50, 60, 70, 80 anos, vou fazer um curso agora, vou aprender o quê? Daqui a pouco acabou? Agora, se eu penso que a minha vida continua, 80, 90, é tarde? Não, até meu último dia de vida, eu posso continuar aprendendo. Por quê? Porque o conhecimento eu não vou perder, né? Tudo vai ficar gravado. O egoísmo anda de mãos dadas com a ingratidão. Para o egoísta, as pessoas só têm valor enquanto servem seus interesses, suas opiniões. Necessidades e preferências são os fatores que o motivam. E no fim dirá, o egoísta, mas eu não te pedi nada. Quantas vezes vocês já passaram por isso? Nós todos passamos por isso, né? Você faz, a pessoa já te fala, preciso disso, preciso daquilo, como que vou fazer isso, como que vou fazer aquilo, a gente se desdobra, faz de tudo. E aí a pessoa fala, mas eu não te pedi nada. O importante é sempre o quê? Que a gente faça sem esperar isso, sem esperar nada em troca. Porque o ideal é que o egoísta seja o outro e não eu. O bom é que o ingrato seja o outro, não eu. Porque se eu me revoltar com isso, se eu deixar de fazer o bem para o outro por causa de alguém que teve uma atitude ingrata comigo, por causa de alguém que foi egoísta comigo, eu estou me tornando uma pessoa egoísta com o outro, que não merece isso. Eu vou me tornando uma pessoa amarga com as pessoas que vão chegando na minha vida. E aí eu vou sendo essa pessoa egoísta para o outro que chegou. E isso é justo? Não é? Não é para o outro que chegou na minha vida agora. E aí eu vou dar sempre a mesma desculpa, né? Ah, mas eu já fiz tanto por alguém e levei na cara. E o outro falou para mim que não me pediu nada. E o outro fez. Mas o outro vai responder. Nós não sabemos que existe a tal da lei da ação e reação? Existe para ele? Sim. E existe para mim também, né? Então, que seja ele a colher os frutos do que ele plantar, de ruim, e eu que seja a colher os frutos bons. Agora, eu vou colher frutos ruins, baseado no que ele me fez de ruim, e acho que está tudo certo? Não está certo, porque os frutos que eu estou colhendo são ruins, independente do que ele me fez, porque é o que eu estou plantando lá. Né? Então, a gente não tem que usar a justificativa de que eu estou fazendo isso porque o outro me puniu, porque o outro foi ingrato, porque o outro agiu errado. Né? Eu tenho que justificar tudo quando eu chegar. Eu não vou... Imagina lá, né? Todo mundo fala que chega e fala com São Pedro. Não é bem assim, mas imaginemos que seja ele que vai receber. Né? Imagina a hora lá. Fala assim, por que você matou? Ah, porque o outro cara estava matando, porque se eu não matasse, o outro ia matar, porque estavam matando. Tá, mas por que você matou? Porque se um dia alguém viesse lá com uma arma, iria me matar, então eu matei. Não vai colar. Por que você mentiu? Ah, porque antes que ele mentisse para mim, eu já achei que era melhor eu ir mentir primeiro. Vai colar? Não vai. Por quê? Porque eu estou respondendo sobre a minha ação, sobre a minha atitude. Não importa o que o outro fez, o outro vai responder sobre a dele. Né? Tudo que eu vou responder, eu vou responder em cima da minha. Independente do que o outro fizer, independente do que o outro falar. O que eu falar, o que eu fizer, eu preciso assumir. E essa é a diferença. Né? Então, a gente não pode ser egoísta a ponto de falar que eu tenho que o outro vai responder pelos meus atos. Não, ninguém vai responder. Eu respondo pelos meus atos. Então, tem a parábola lá do fariseu e do publicano, né? Então, fala assim, propôs Jesus essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu orava de pé e dizia assim, graças te dou, ó meu Deus, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. E não ser também como é aquele publicano, né, olhando para o outro.
Eu, por mim, jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. Apartado a um canto, o publicano, sem sequer ousava erguer os olhos para o céu, batia no peito e exclamava: meu Deus, apiedai-vos de mim, pecador. Digo-vos, acrescentou Jesus, que este voltou justificado para a sua casa e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, nessa parábola aqui, o publicano, ele era aquele que ia lá cobrar os impostos, como Zaqueu fazia, que ele cobrava os impostos dos judeus. E o fariseu, ele era aquele seguidor, de uma das mais influentes seitas, então, do judaísmo. Então, ele era aquele que rezava, que aparentemente demonstrava grandes zelos pelas orações, por tudo que ele fazia, Tinha várias tradições teológicas. Então, aos olhos de todos, se olhassem, quem seria o grande homem, o mais honesto, o mais puro? Era o fariseu, porque ele era o que estava sempre no templo, estava sempre orando, sempre dando o dízimo dele. Mas, quando estavam lá, aí Jesus chama a atenção uma postura dos 2 personagens. O fariseu, à frente, em pé, estava fazendo o que lá? Julgando, o irmão dele que estava ali também rezando, cheio de méritos. Enquanto, por puro preconceito, ele desenhava lá do publicano. E o publicano fazia o quê na sua oração? Estava pedindo perdão, Estava se humilhando para Deus, sem nem sequer olhar para os céus. Então, ouvindo a oração, quem teve mais mérito? Foi o fariseu ou o publicano? O publicano, Mas aos nossos olhos, vendo o que os 2 faziam, aos nossos olhos seria o fariseu, porque o outro era cobrador de impostos. Então, só ouvindo a oração, só conhecendo, por isso que a gente não pode julgar ninguém, porque quem conhece o coração de cada um, quem conhece quem é bom ou não, é Deus. Nós costumamos olhar sempre para o lado e olhar para as pessoas e julgar pela aparência, pelo que elas estão vestindo, pela forma que elas conversam. Então, qualquer julgamento que tivermos do nosso semelhante pelas aparências externas será um ato inconsiderado, superficial e leviano. Então, quantos exemplos que nós temos de pessoas que nasceram em locais miseráveis e conseguiram vencer na vida, que são donos de empresas das quais humilhavam eles e depois compraram ou foram diretores e compraram as empresas. Cantores que cantavam em barzinhos e eram humilhados, não deixavam, mandavam catar papéis e depois viraram grandes personagens e depois não conseguiam nem cantar nos lugares. Por quê? Porque não tinha nem espaço para eles cantarem mais, de tão famosos que ficaram. Imagina como ficaram essas pessoas que, por puro egoísmo, por orgulho, por falta de amor no coração, fizeram isso com eles. Não vemos a propósito entre as classes mais desprezadas, entre os miseráveis, emergirem grandes almas? Não vemos muitas vezes entre os excluídos aqueles que demonstram nobreza de caráter, humildade e resignação diante da vida? Quantas pessoas que podem não ter condição social, mas têm um grande amor no coração, que têm uma palavra de afeto, que têm uma palavra de carinho, enquanto outras vivem em palácios e não sabem nem conversar com a gente direito, E, do outro lado, não vemos no seio de muitos grupos dominantes apoiadores de demonstrações de impiedade? Quantas vezes que a gente vê pessoas impiedosas e com dinheiro, e aquele que teria muito para dar, teria muito para fazer e não faz nada, O mestre disse: não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento que julgais sereis julgados, e com a medida que medis sereis medidos, para que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu. Já a postura do publicano é em tudo oposta à do fariseu. Ficou à distância de cabeça baixa, humildemente, reconhecendo suas imperfeições e pedindo perdão a Deus. Jesus faz nessa parábola,
o paralelo entre o orgulho e a humildade. Então, a gente olhando, né, estamos aqui de mãos dadas com o nosso marido e, de repente, passa uma mulher de roupa curta. O que nós, mulheres, pensamos? Ela está com a cabeça cheia de oração, indo para a igreja, né, aquela moça querida, direita, né, muito boazinha. Não é isso, mulherada, que a gente pensa? Não. Não é isso? A gente costuma julgar pelo quê? Pela roupa que a pessoa está vestindo. E muitas vezes essa mulher que está com a roupa curta, que está vestindo, não está nem olhando, nem sabe quem que é o nosso marido, o que ele está fazendo ali, não está nem dando atenção, nem sabendo que nós estamos nesse planeta e está com um pensamento muito mais elevado que o nosso. Tem no coração dela sentimentos muito melhores do que os nossos, né? E o que nós estamos fazendo? Igualzinho o fariseu, né? Julgando ela. Quando tem um senhor, né, que está lá com uma menina de 25 anos e ele os seus 80, o que a gente pensa? É um amor puro, um amor verdadeiro. Aquelas pessoas se apaixonaram, olharam, né? Não é isso que a gente pensa? Mas tem muitos casos que não são, e a gente julga pelo que a gente vê por aí. Mas por que não pode acontecer de casos de pessoas que se apaixonam de verdade, e às vezes a pessoa nem tem dinheiro para falar, tá indo dando golpe do baú. Mas pode ser que não. Tem pessoas que se apaixonam, que gostam de pessoas mais velhas, trata bem, vê nela um instinto paternal, de alguém que cuida dela, alguém que deu amor que ela não teve, uma pessoa que foi muito judiada na vida, que quando teve com um cara novinho, só maltratou. Pode acontecer? Pode. E por que a gente julga tanto, né? Então, será que muitas vezes a gente não está tomando aí o lugar do fariseu? Né? Quando a gente olha a história, a gente fala, nossa, credo, esse fariseu falando tudo isso, olha que cara egoísta, olha só como ele é. E quando a gente traz para a nossa vida, para o dia a dia, né? Então, a vida é uma eterna troca de figurinhas, e por causa do egoísmo, que quase ninguém completa o álbum. Se a gente não colocar o amor acima de todo o nosso preconceito, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente imagina na nossa cabeça, né? A gente não vai conseguir completar o álbum. Cada um vai seguir um caminho, cada um vai para um lugar, e nós nunca seremos felizes de verdade. Nós sempre ficaremos julgando o outro, apedrejando o outro, e os outros ficarão fazendo o mesmo com a gente, né? Não vamos esquecer disso, e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Nunca conseguiremos evoluir de verdade. Agradeço a atenção de todos, espero que tenha ajudado pelo menos um pouquinho, né, entenderem sobre o egoísmo, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.